Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos na paz? Que bom que podemos estar hoje juntos, mais uma vez, para falar acerca de algo tão importante chamado oração. Olá, Anderson, Tainara, que hoje está de aniversário. Se você não mandou um parabéns para a Thay, mande um abraço para ela. Certo? Deus abençoe a todos vocês. Está ali o Rodrigo, a Carla, o Anderson, minha excelentíssima e amada esposa, preciosa de Deus na minha vida. Deus abençoe a sua vida, mas vai compartilhando esse vídeo, vai compartilhando, coloque nas suas redes sociais, mande para os seus familiares. Nós temos tido um tempo assim bem gostoso, muito especial, quando falamos acerca da oração e queremos, de uma forma muito leve, uma forma muito gostosa e muito prática, terminar hoje essa série. Queremos falar acerca de oração e vamos terminar a série. Olá, Fábia, Margarida, Deus abençoe vocês. Mas nós temos nos proposto a conversar sobre oração com a seguinte proposta, com a seguinte ideia, é que eu e você venhamos crescer no nosso tempo de oração. Só tem sentido nós estarmos aqui conversando sobre oração se nós estivermos de fato buscando crescer na vida com Deus, crescendo em oração. Então, desde a primeira sessão, nós colocamos uma linha prática, algo muito prático acerca da oração. Como eu e você devemos fazer isso? Às vezes parece um tanto que didático, mas é importante nós exercermos a didática até a oração se tornar um hábito. E para eu e você colocarmos um hábito na nossa vida, eu e você precisamos repetir a mesma ação por 90 dias, certo? Só para ficarmos espertos. Então, quando falamos de oração, nós conversamos no primeiro momento acerca da necessidade de termos, deixa eu botar aqui o PowerPoint, a necessidade de eu e você termos rotina e disciplina, certo? A importância de termos rotina e disciplina, certo? Você coloca a oração na sua agenda, certo? Você não ora quando tem vontade, sabe? A oração é algo que você agenda, que você coloca lá na sua agenda. Eu vou orar nesse dia, nesse horário, todos os dias, de segunda a domingo, ou então de segunda a sábado, no domingo eu tenho outro horário. Sabe? Você coloca na agenda, é importante. Lembre-se, aquilo que é importante você coloca na agenda. Então coloca, usa o seu celular para estar despertando você, a você estar, sabe, orando, levando você a orar. Em segundo lugar, falamos acerca da importância de ter um ambiente. Crie um ambiente. Ou seja, privacidade e exclusividade. É muito importante. Você ter um lugar onde você possa orar com tranquilidade. Olá, Maicon. Olá, Ana, Cláudia. Olá, Rosa. Eu vi há pouquinho. Deus abençoe vocês. Então é importante ter esse lugar, sabe? É ruim você ter um momento de oração, de intimidade. Você não tem um momento de intimidade na frente de todo mundo. Você precisa de um lugar tranquilo. Como nós temos falado, a importância de você orar em voz alta. Você está orando em voz alta, falando em línguas. E aí, você está exercitando falando em línguas? Se você está exercitando, dá um ok. Lembrou de começar com 2 minutos. Na primeira semana, 2 minutos por dia. Depois, na outra semana, duplicar para 4. Depois, na outra semana, levar para 8. Mas se nós chegarmos a 10 minutos por dia, a sua vida espiritual dará um salto extraordinário. Você vai romper no sobrenatural. Por isso, você precisa ter um ambiente para fazer esses, para você testar, sabe? Aprender a esse tempo de oração. Ok? Estão me ouvindo bem? Às vezes eu estou ouvindo um ruído aqui, estão ouvindo bem? Tudo jóia? Ok. Depois, desenvolva listas de oração. Conversamos acerca da importância de ter listas, sabe? Colocar em ordem o que orar, isso te dá propósito. Sabe, a oração em lista, quando você tem uma lista de oração, um plano de oração, isso te dá propósito, isso te enche, te dá direção de o que orar, do como orar. É muito importante. O caderno de anotações. Eu coloquei na semana passada, eu mostrei um modelo de como ter um caderno para você ter no seu tempo de oração, de devocional, que vai ajudar você como se fosse um diário de oração. Mas é muito legal e é importante você ter isso. Inclusive, nas redes sociais da Chamag, no WhatsApp, no grupo de comunicação da igreja, eu postei lá o modelo. Em último lugar, você precisa ir com expectativa e confiança. Lembre-se, você vai orar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Mas aí você não estamos indo orar diante
sabe, de uma estátua, você não está indo orar diante de uma pessoa qualquer, você está orando, vai orar diante do Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Criador do céu e da terra, aquele que está presente, aquele que quer ouvir a sua oração. Então vá com expectativa, vai com confiança. Deus vai ouvir a sua oração, Ele é seu Pai, Ele te ama. Você pode dizer um aleluia por isso, diga assim, aleluia! Mas Deus quer ouvir a sua oração. Ele tem prazer na oração dos santos. Aleluia. Você crê nisso? Mas, crê nisso? Dá um okzinho, que até vou dar um ok aqui na minha outra tela. Sabe? Creia nisso. Deus quer abençoar você. Aleluia. Hoje eu quero caminhar um outro aspecto sobre oração. Certo? Eu quero sair do modelo, sair do aspecto de oração apenas no princípio de oração individual, daquilo de estar a sós. Eu quero trazer o princípio básico de como servir a Deus em oração. Eu e você fomos chamados por Deus para servir a Ele em oração. Nós temos esse chamado por Deus. É que eu vou falar sobre isso hoje, a importância de eu e você orarmos de forma coletiva, como igreja, como corpo de Cristo, como sala de oração, nas reuniões de oração, como isso é importante, como isso é essencial. Ok? Estão comigo? Estão comigo? Digam ok, digam aleluia, glória a Deus, joia. Olá, Nayara, tudo bem? Deus abençoe. Rodrigo, Carla, Deus abençoe vocês. Vamos lá, o primeiro item de hoje. Quando falamos de oração coletiva, estamos falando de oração coletiva. Aí você temos que entender, você é chamado, deixa eu botar aqui, voltar para a tela para você. Senão eu vou ficar aqui falando, você vai estar vendo o meu carão só. Aqui, ó. Número 1. Você é chamado para servir a Deus com suas orações. Chamado para servir a Deus com suas orações. É legal você entendermos isso. 1 Pedro 2,9, olha só que texto extraordinário diz a meu respeito e a seu respeito. Vocês, ou seja, está falando de você, tá? De você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui tem algumas afirmações e eu quero me ater a uma. O texto aqui diz que você é sacerdote de Deus. Mas sacerdote é aquele que conecta céu e terra. Sacerdote. Então, qual é a função do sacerdote? Você precisa entender isso. Você é um sacerdote. Sacerdote, ele ministra dos homens a Deus, de acordo com as necessidades dos homens, ele ministra a Deus. E ele, o sacerdote, também ministra de Deus aos homens. Essa é a função do sacerdote. Então, a palavra de Deus nos diz que eu e você somos sacerdotes. Olá, Margarida. Olá, Ana. Deus abençoe vocês. Nós somos sacerdotes. Então, a função sacerdotal é eu orar das necessidades dos homens e colocá-las a Deus, e também orar de Deus aos homens, da parte de Deus aos homens. Então, você foi chamado para servir a Deus com suas orações. Se você estivesse comigo em sala de aula, eu quero que você repita assim. Diga assim, eu fui chamado para servir a Deus com minhas orações. Mas aí você podemos servir a Deus com nossas orações. Porque você é um sacerdote. Isso significa que Deus espera de você oração. Vamos lá. Número 2. Deus se move através da oração do seu povo. Deus se move através da oração do seu povo. Olha só que texto extraordinário aqui em Êxodo 17:11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando os abaixava, os amalequitas venciam. Mas a oração é uma ação, eu estou botando aqui entre aspas, natural, que libera a ação do poder de Deus no reino espiritual. Guarde isso. A oração é uma ação natural, ou seja, você está orando, você está falando,
no reino natural, mas libera o poder de Deus no reino espiritual. O texto diz que enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, erguidas, o povo prevalecia. É naquela história que quando Moisés levantava a mão, o braço dele cansava, daí Ur e seu irmão, fugiu agora o nome dele, certo? Ur e fugiu o nome dele. Ok, o irmão de Moisés, ele segurava a mão dele, segurava a mão, e ele mantinha orando. Enquanto ele orava com as mãos levantadas, o povo prevalecia. Mas enquanto eu e você oramos, como corpo, como igreja, nós prevalecemos. Orar no contexto de sala de oração, de reunião de oração, de uma estratégia coletiva, é agir em favor dos interesses de Deus sobre a face da terra. Mas eu e você somos chamados por Deus como sacerdote. Arão, obrigado, Maria Helena. E olha, tem entre os irmãos aí que sabem tudo. Tá? Então, obrigado. A oração, em sala de oração, certo? Quando agimos de forma coletiva, de forma estratégica, nós estamos agindo em favor dos interesses do reino de Deus sobre a terra. Deus chama você para isso. Deus chama você para orar de forma estratégica, em favor dos interesses do povo de Deus. Enquanto havia intercessão pelo povo, o povo vencia. Mas é tão extraordinário isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo, né, que em Éfeso, ele, enquanto ministrava, as pessoas tiravam lenços dele e as pessoas eram curadas a horas, dias depois. Esse homem, ele dizendo, orem por mim, eu preciso das suas orações. Orem para que me sejam abertas as portas. Mas a oração, ela move o reino espiritual. Você foi chamado para orar de forma estratégica pelos interesses do reino de Deus. Digam aleluia por isso. Você tem esse chamado, você não precisa, o que eu fui chamado para fazer? Mas você foi chamado para orar, para exercer sacerdócio em favor dos interesses do reino de Deus nesse tempo. Isso é algo extraordinário, isso é poderoso, muito poderoso. Vamos lá. Número 3. Orar é liberar a ação de Deus. Orar é liberar a ação de Deus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. É o texto de Ezequiel, do versículo 1 até o versículo de número 7. Ezequiel, capítulo 37. Quando o Ezequiel é levado pelo Senhor a um vale de ossos secos. Mas o vale de ossos secos é um lugar completamente mal cheiroso, um cemitério maldito, certo? Cheio de trevas. E naquele lugar Ezequiel foi levado. E olha só o que diz o texto. Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? Lembre-se, ele estava num cemitério maldito, num cemitério mal cheiroso. Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Resposta esperta de Ezequiel. Então ele me disse, profetiza estes ossos, diga-me, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olha só, eu vou liberar aqui algumas frases e pegue ela no seu espírito. Tudo que Deus precisa fazer, tudo aquilo que Deus quer fazer sobre a face da terra, Ele vai fazer através de uma pessoa. A terra, a Bíblia nos diz, Ele deu aos homens. Agora vamos lá. Eu quero que você perceba como a oração ela é essencial. A oração pelos interesses de Deus. A gente tem que ter a oração de uma forma estratégica, como corpo, como igreja. Então, nós estamos olhando este viés. Sabe? A oração, eu servindo a Deus como sacerdote, orando em favor dos interesses de Deus. Vamos pegar aqui o texto. Ezequiel estava diante de um vale. Se Deus estava levando lá Ezequiel para aquele vale, ele está dizendo, por acaso, Ezequiel, esses ossos poderão a tornar a viver?
E Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. E ele disse: diga aos ossos. Quem precisou declarar para que a vontade de Deus se estabelecesse? Quem? Ezequiel. Ezequiel precisou declarar. É extraordinário você entendermos isso. Amados, a oração, ela libera o mover de Deus sobre a face da terra. Às vezes nós pensamos que o querer de Deus vai surgir de forma automática. Não, é necessário oração. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. Batei, batei. Pedi e recebei. Buscai e acharei. Cara, mas se é a vontade de Deus, por que eu tenho que buscar? Se é a vontade de Deus, por que eu tenho que bater? Por que eu tenho que insistir? Por quê? Porque compete a mim, nesse tempo, trazer à existência o querer de Deus neste mundo. Por isso eu e você temos que orar, mas o querer de Deus não se estabelece de forma automática. Por isso eu e você precisamos orar, eu e você precisamos concordar com Deus. Mas orar é você e Deus se tornarem um. Ou seja, Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, é o meu querer que esse vale se transforme num grande exército. Ezequiel diz: ok, Senhor, pode fazer. Não, não, Ezequiel, não funciona assim. Você precisa orar. E quando você ora, você tem legalidade de mover ali na terra. Eu vou operar através de você. Mas quando você está orando, Deus está operando através de você. Por isso a oração em favor dos interesses do reino de Deus é estratégico para Deus. Deus chamou você como sacerdote do Deus Altíssimo. Você foi chamado neste tempo para trazer à existência o querer de Deus sobre a face da terra. Por isso eu e você precisamos orar. Por isso eu e você precisamos de tempo de oração de forma coletiva, de sala de oração, de reunião de oração, de estratégia de oração. Mas é importante porque nós trazemos à existência o querer de Deus. Mas Deus queria transformar o vale de ossos secos em um grande exército, mas precisou de um homem para ser boca dele, boca de Deus sobre aquele vale de ossos secos. Você entendeu isso? Mas então, tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele quer usar você, a oração. Você é sacerdote. Deus, Ele conta com a sua oração para trazer à existência os interesses do reino de Deus. Isso é extraordinário. Deus conta com você. Você precisa encher de aleluia, você precisa encher de glória a Deus essa verdade. Mas é tão tremendo isso. Amado, Deus chama você para trabalhar com Ele. Você é um com Ele. Você é parceiro de Deus. Orando. Isso é. Mas a oração ela é poderosa. Ela é revolucionária. E eu e você precisamos entender essa verdade. Mas aquilo que Deus quer fazer sobre a face da terra, Ele precisa que pessoas concordem com Ele em oração. Você recebe essa palavra? Ok? Oração. Deus quer, você é sacerdote. Vamos lá. Vamos ali. Você é chamado para servir a Deus com suas orações. Você é sacerdote de Deus. Então você foi chamado para orar da parte de Deus aos homens. Deus se move através da oração do seu povo. Deus vai se mover sobre a face da terra através da oração do povo dele. E você, quem é povo de Deus? Você é povo de Deus. Lembra lá de Moisés? Quando ele orava, o povo prevalecia. Oração, amado. A obra de Deus é sustentada com oração. Ministérios são sustentados através da oração. Você precisa entender isso. O reino de Deus se move através da oração do seu povo. Orar é liberar a ação de Deus. Eu libero. Deus quer fazer, mas Ele necessita que eu e você, como povo, como igreja, oramos em unidade. Lembra lá quando o texto diz: eis que eu vos dei as chaves do céu. Aquilo que vocês concordarem na terra será feito no céu, e aquilo que vocês ligarem na terra será ser ligado no céu, e aquilo que vocês desligarem também será desligado. Ou seja, nós temos autoridade. Isso é oração, é poder. Uau, isso é tremendo, amado. Há um poder extraordinário nisso. Número 4. Orar é agir em favor da nação.
Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Amados, eu e você somos sacerdotes, já falamos sobre isso. Nós, diga assim, eu e você temos o encargo, ou seja, a responsabilidade de orar pelas nossas autoridades. Mas uma das questões que eu e você vivemos, da revolução que teve no Brasil, da mudança que teve, muita parte da corrupção que veio à luz na nação brasileira foi fruto de oração de anjo. Fruto de oração de anjo. Mas, amados, nós só começamos a obra. Deus tem um projeto extraordinário com o Brasil. Mas como ele vai se estabelecer? Através da oração. Primeiro, amados, antes de vir a realidade, primeiro se conquista no reino espiritual. E o texto nos diz que compete a eu e você orarmos pelas nossas autoridades. Mas em vez de reclamar, certa feita, Jesus estava indo de uma de Jericó a Jerusalém, e ele passou por uma aldeia de samaritanos, e eles não receberam Jesus, e os discípulos falaram: Mestre, queres que mande fogo do céu para destruir essa aldeia? E Jesus faz uma pergunta muito interessante. Ele diz: Você não sabe de que espírito sois? Eu não vim para trazer destruição, eu vim para salvar. Eu e você somos chamados para abençoar, não reclamar. Abençoar. Mas o quanto será que você ora mais ou reclama mais dos seus governantes? Que espírito você é? Em qual espírito você atua? Em qual espírito você atua? O texto diz: recomendo que se faça oração, súplica. Mas, pastor, tem misericórdia desse governante? Só tem. Daí o texto ele nos dá algumas dicas de como orar. Olha só o que diz o texto ali. Vocês estão ali do texto. Estou aqui do lado vendo. Todas as suas intercessões para que tenham uma vida tranquila e pacífica. Como deve ser a nossa oração? Senhor, que o exercício dessas autoridades, do executivo, legislativo, judiciário, tanto no nível nacional, estadual e municipal, que produza tranquilidade, segurança para as nossas vidas, famílias e empresas. É a nossa oração, Senhor, que a ação das nossas autoridades venha gerar, produza tranquilidade e segurança para a minha vida, a minha família, as empresas, o emprego, as pessoas. Porque, Senhor, que eu tenha uma vida tranquila e pacífica. Senhor, e se essa autoridade não está agindo dessa forma, remove. Porque é teu querer que esteja gerando paz, que esteja gerando tranquilidade. Muitas vezes, para remover aquele que está trazendo confusão, é necessário algo mais forte. Mas é necessário eu e você oramos para que venha paz e tranquilidade. Com toda piedade. Mas é nossa responsabilidade de orar. Senhor, que o presidente da República, ele administre a nação com temor de Deus. Como ele mesmo disse, enquanto eu for presidente, aborto não entra no Brasil. Isso é temor de Deus. Mas, sabe, são agendas de pessoas que temem a Deus. Eu e você precisamos orar dizendo: Senhor, levanta autoridades que temam o Senhor, que ajam de acordo com a tua palavra, que exerçam o serviço público dentro dos parâmetros de Deus, que queiram servir o povo e não se servir do povo, que eles ajam com justiça, que eles ajam com equidade. Mas é a nossa oração dizer: Senhor, e se tem alguém, quer no judiciário, no legislativo e no executivo, que não age dessa forma, remove. Nem que tenha que fazer algo extraordinário, que abrir a terra e sugar ele, mas remove, para que venha piedade sobre a nação. Mas é assim que oramos. Então, muitas vezes, você está vendo lá um governante, uma autoridade, exercendo o seu poder de uma forma injusta, dizendo: Senhor, remove, porque ele está agindo com injustiça. Queremos uma nação justa. Ou seja, você tem autoridade, então aí está, você está agindo com justiça.
Você age com justiça. Você abençoa as suas autoridades. Quando você ora, amado, Deus está dizendo, epa, tem alguém que está orando com autoridade. Depois o texto diz, por que eu devo orar pelas autoridades? Para que tenha uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade, com toda dignidade. Ou seja, Senhor, que as autoridades, que o nosso presidente, que os nossos deputados, senadores, administrem a nação de tal forma que traga dignidade a cada cidadão dessa nação. Que todos tenham a oportunidade de gerar renda, renda digna. Que todos tenham acesso à educação, à saúde, à moradia, à segurança. Que essa nação seja uma nação segura, que a prosperidade, que essa nação seja próspera e traga prosperidade para todos da nação. Senhor, é injusto que tenha uma diferença tão grande entre o mais rico e o mais pobre nessa nação. É injusto, Senhor, que haja dignidade, que a riqueza chegue a todos, por isso é justiça. Mas é uma forma de eu e você orarmos para abençoar a nossa nação. Mas isso é estratégico, isso é orar como corpo. Por isso, lá na igreja, quando você vai lá durante a semana, lá no seu tempo de oração, saiba, você pode ir na igreja orar. Depois eu vou dar algumas dicas práticas, se você quer ter um tempo fixo na igreja para orar. As bandeiras estão lá colocadas, lá não é para bonito, aquilo não é decoração. É para você pegar a bandeira do Brasil e orar pelo Brasil, orar por Santa Catarina, certo? A oração, mas na oração e você podemos denunciar ao Senhor as injustiças das autoridades e clamar por justiça, dizendo, Senhor, tem funcionário público que está roubando, Senhor, tem funcionário público, Senhor, que ele está pedindo propina, isso é injusto, remova. Senhor, tem deputado, Senhor, que ele está servindo e ele está vendendo o seu voto, isso é injusto. Senhor, mas denuncie o pecado diante de Deus. É isso que você devemos orar pela nação, isso é justo, esse é seu papel. Você está entendendo isso? Mas em oração, eu e você podemos mudar os destinos da nação. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei é como um rio, e Deus move o coração do rei para onde Deus quer. Então, Deus pode mover o coração do rei. Nós vemos nossa nação com tamanha, tanta confusão. Então, o que você tem que orar, Senhor? Que haja paz entre governador e presidente. Que haja paz entre as esferas de poder, que haja paz. Para que essa nação, nesse momento de pandemia, fique tranquila. Fique tranquila. As pessoas estão se aproveitando, as pessoas estão roubando do povo. Senhor, que traga luz. Amado, é seu papel orar, para que venha luz e não reclamar. Orar. Orar como igreja, como corpo de Cristo, é uma expressão de amor pelo Brasil. Você ama o Brasil? Você ama o Brasil? Eu quase vou botar aqui, Brasil, eu amo a nação. Mas eu amo o Brasil. Amo, sou apaixonado pela nossa nação. O Brasil tem algo de Deus extraordinário para os próximos anos. As próximas décadas, o Brasil vai crescer muito, mas aí você tem que orar. Porque essa nação tem que prosperar na parte econômica. Essa nação precisa prosperar na área da educação. Essa nação precisa prosperar no evangelho. Eu e você devemos deixar de ser crente cabeça de vento, sabe? Começar a ser crente de propósito, com direção. Não crente que simplesmente busca o próprio reino, mas um crente que busca os favores e os interesses do reino de Deus. Mas o Brasil é terra de avivamento para as nações. E sabe quando isso vai nascer, vai surgir com autoridade? Quando eu e você orarmos pela nossa nação, para que os interesses de Deus se estabeleçam. Amados, eu e você não temos que ficar defendendo bandeira de direita ou esquerda. Amados, eu votei em Bolsonaro. Amados, irmãos, eu votei naquilo que eu achei melhor. Amados, mas eu quero um homem temente a Deus. Eu quero um homem que esteja debaixo do querer de Deus. Mas daqui a pouco é outro. Mas o que eu quero é que o querer de Deus se estabeleça independente de quem esteja no governo. Porque eu não milito por um partido, eu milito pelos interesses do reino de Deus. Por isso eu e você devemos orar pela nossa nação. Coloque a bandeira debaixo, sabe, de joelho e diga, Senhor,
vem com justiça pela nossa nação. Comece a denunciar o pecado, comece a denunciar a roubalheira. Se você está sendo vítima de corrupção de servidor público, denuncie a Deus, denuncie nos órgãos competentes, denuncie. Amado, tem muito servidor que é corrupto, que ele não sai de lá porque ninguém denuncia. Mas é nosso papel denunciar a Deus e denunciar aos órgãos competentes, porque se nós amamos a nossa nação, nós oramos pela nossa nação, nós somos profetas da nação. Você, amado, olha, você é um agente de transformação da nação brasileira através da sua oração. Aleluia! Já me empolguei aqui, quase vou começar a falar em língua estranha. Creia nisso, amado. Orar é agir em favor da nação. Então, ore em favor do Brasil. Amado, é sua função. Aquilo que Deus quer fazer não vai vir de forma automática. Eu e você precisamos ganhar na oração e estabelecer na ação. Ok? Temos muita coisa para fazer, muita coisa. Nós começamos orando. Por isso, começa a orar mais pelo Brasil. Amém? Estamos juntos? Amém as bandeirinhas do Brasil, Maria Helena. É isso aí. Orar é trabalhar com Deus. E eu vou na vibe que eu estava falando. Atos 12:5 diz... tudo isso já. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Orar é trabalhar com Deus. Trabalhar com Deus. Mas não era vontade de Deus que Pedro estivesse preso. Porque poucos dias antes, Jesus falou para ele, você tem que pregar o evangelho, agora Pedro está preso. Então, como é que você tira alguém da prisão? Orando. Como vai tirar de lá? Não importa. Mas a igreja orava. E Deus foi lá, enviou anjos, tirou Pedro da prisão e ele foi pregar o evangelho. Mas quando você ora em favor dos interesses de Deus, Deus ele tem liberdade para operar. Digam aleluia, amado. Mas orar é trabalhar com Deus, é empreender com Deus, é cooperar com Deus, é ser amigo de Deus. Você quer ser chamado amigo de Deus, como Abraão foi chamado amigo de Deus? Daniel era amigo de Deus. Coopere com Deus. Ore em favor dos interesses do reino de Deus. A nossa oração precisa ser uma ideia mais coletiva, uma ideia mais corporativa. É importante isso. Mas do lugar onde você está, você pode servir a Deus todos os dias com as suas orações em favor do reino de Deus, da igreja local e do corpo de Cristo. Onde você está, você foi chamado para servir a Deus com suas orações em favor dos interesses do reino de Deus. Isso é extraordinário. Então você pode exercer esse papel de qualquer lugar. De qualquer lugar você pode fazer isso. Você foi chamado para isso. Você foi chamado. Mas você é sacerdote de Deus. Você é sacerdote de Deus. A oração vai muito além de orar por você e seus interesses. Orar é um serviço que prestamos a Deus, de forma prática, em favor dos interesses do reino de Deus, neste tempo, em favor da nossa cidade, da nação e nações. Somos chamados para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Esse é o seu chamado. Eu quero terminar aqui. Orar é um serviço que prestamos a Deus. Eu vou repetir aqui, de forma prática, em favor dos interesses de Deus nesse tempo, em nossa cidade, nação e nações. E eu quero trazer uma proposta para você. Nós entendemos que precisamos orar. Semana que vem, vamos ter uma estratégia de oração nova como igreja. Estamos ainda definindo tempos de oração e de jejum. Mas eu queria que você, aliás, eu quero que você tenha o desejo disso, eu quero assumir um tempo de oração em favor dos interesses de Deus. Sabe, de orar, sei lá, 1 hora durante a semana. Pega uma semana e olha, na quarta-feira, à meia-noite e à 1 da manhã, eu vou orar pelos interesses do reino de Deus. Ou então eu vou orar terça e quinta, das 10 às 11 da noite, das 10 da noite às 11 da noite. Ou eu vou orar de madrugada, não importa, eu vou assumir 1 hora. Fale comigo. Eu vou trazer a você materiais, estratégias de oração já prontas, montadas, que nós oramos estrategicamente em favor da igreja. Mas há a estratégia de oração já estabelecida em favor dos interesses do reino de Deus, em favor da igreja local.
E nós temos muitos pedidos de oração estratégicos nesse tempo. Então eu gostaria que você, sabe, assumisse um tempo, assumisse um horário. Cara, eu quero orar. Sabe, 1 hora durante a semana eu vou orar. Não necessariamente precisa ir até no templo, pode ir na sua casa. Mas você pode, eu vou orar estrategicamente como corpo. E o que eu quero fazer? A ideia é ter o maior número de pessoas possíveis. O sonho que a gente tem, que eu tenho, é um desejo, é ter 24 horas pessoas orando, 1 hora por dia, todos os dias, pessoas orando, em favor dos interesses do reino de Deus. Mas eu não estou falando de tempo de oração individual, pela sua família, pelas suas coisas. Estou falando do tempo de oração em favor dos interesses do reino de Deus. Deus chama você como sacerdote. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Você foi chamado por Ele para cooperar com Ele, para ministrar de Deus nesta terra, trazer a existência que Ele Deus. Lembre de Ezequiel, aquilo que Deus precisou fazer, Ele precisou de alguém para orar. Deus conta com você. E aí, posso contar com você? Mande uma mensagem para mim no meu WhatsApp pessoal, no meu privado, certo? Vamos orar. Diga mais ou menos o horário que você quer. Eu vou criar uma planilha grande para toda a igreja. Eu vou mandar para você as estratégias de oração que temos. Amado, nós vamos revolucionar a nossa nação, a nossa cidade, através da oração. O querer de Deus se estabeleça. A nossa oração é: Senhor, venha a nós o teu reino. E aí, estamos juntos? Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai Celestial, obrigado porque o Senhor nos chama como sacerdotes, sacerdotes do Deus Altíssimo. Senhor, que privilégio, que honra podemos ter. O Senhor nos chama para operar nesse tempo. E eu peço agora um despertamento, um despertar de um exército de intercessão, de um exército de pessoas para orar, para profetizar, para declarar vida sobre a nação, sobre as nações, sobre essa cidade. Eu peço agora, Senhor, desperta os meus irmãos nesse tempo. Desperta, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro no meio da chamada, no meio dessa cidade e das cidades, um despertamento à oração, a servir ao Senhor com a oração. O Senhor nos chama a servir ao Senhor com a oração. Que nós sejamos a resposta, Senhor, daquilo que o Senhor está falando. Os campos estão brancos, mas falta ceifeiros. Que nós sejamos aqueles que estarão trabalhando pela seara do Senhor através da oração. Que assim seja na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Amado, não esqueça a sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Ainda nós não conseguimos fechar o mês, certo? Deixe Deus usar você de uma forma generosa, sabe? Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem a live para as meninas, a live cor-de-rosa. Amanhã é com a pastora Raquel. Deus abençoe você poderosamente. Permaneça abençoado. Compartilhe o vídeo com alguém. Deus te abençoe.